Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no quarto trimestre, aí último trimestre da nossa lição da escola dominical, né, Betel, e estamos com um assunto muito importante que estamos falando sobre o Espírito Santo. Hoje a lição 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Vamos à reflexão. A vida passa, a velhice chega, o tempo é uma máquina de fazer monstro. O tempo faz o monstro, os espelhos revelam e o cemitério sepultam. Isso dizia um pensador. O Salmo 90, verso 9 a 12, tem um grande texto ali que nós podemos refletir sobre a nossa vida, diante da imagem que eu estou mostrando para vocês. Os nossos dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os anos como um conto ligeiro. Passa rapidamente e nós voamos. Então aproveite os teus dias de juventude para servir o Senhor, para dar o melhor de ti, porque vai chegar os dias em que talvez tu não tenha mais prazer. Introdução. O Espírito Santo antes de Pentecoste, na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo até a sua morte e ressurreição. Meus queridos, estamos chegando aí já ao segundo turno da eleição. Escolha certo, cuidado. Veja os países da América do Sul, que caminho estão tomando. Você, se tiver algum internauta aí que não votou, outros, alerta, 5 milhões de pessoas votaram em branco. Mais de 30 milhões não foram votar. E alguns países foram dominados por liderança que não compreendia, que não servia a Deus. E o que aconteceu? Não tinha temor a Deus essa liderança. E estão descendo cada dia um abismo. Pense nos seus filhos, nos seus netos. E não deixe os outros decidir por você. Vá votar, não fique em casa. Vá votar. Escolha a melhor opção, aquela que nos dá a liberdade de continuarmos pregando o Evangelho. Antes de entrar no comentário da lição, quero mandar um grande abraço para meu amigo Vini Galiano. Ele fala sobre a busca pelo reavivamento. Mateus Ferreira, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, sua aula é uma bênção, graças a Deus nós aprendemos muito com suas explicações. Obrigado, Mateus. Wagner Gomes, de Glória de Dourado, ele faz a seguinte pergunta. Ele diz: pai do Senhor, presbítero Ademar, para ser batizado com o Espírito Santo é necessário falar em línguas? Então, meu querido internauta Wagner e outros que talvez possam estar fazendo essa mesma pergunta. Sim, é assim que nós cremos, que nós que somos pentecostais cremos. A única forma de uma pessoa identificar se foi batizada com o Espírito Santo é se essa experiência foi acompanhada pelo falar em línguas. Nós vemos no dia de Pentecostes, a Lucas escrevendo, ele diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um veemento, de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E Lucas diz que foram vistas ali por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí disse: todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é uma coisa, falar em língua é outra. Mas para falar em línguas é preciso estar cheio do Espírito Santo e é preciso ser batizado no Espírito Santo. Então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia
que falasse. Nós vemos aí a evidência, Wagner, quando Pedro estava na casa de Cornélio, e ele começou a pregar ali, e o poder de Deus caiu naquele lugar, e aí Pedro estava ouvindo as pessoas falarem em línguas estranhas e magnificar a Deus. E aí Pedro diz o seguinte: pode alguém porventura recusar que essas pessoas sejam batizadas nas águas? Pode, porque eles receberam o Espírito Santo como nós. Ali Pedro está falando do batismo com o Espírito Santo, porque Pedro ficou entusiasmado de ver as pessoas falarem em línguas estranhas. Os crentes de Éfeso, nós vemos que eles receberam o Espírito Santo, que eles tanto falavam em línguas como profetizavam, quer dizer, foram batizados com o Espírito Santo. Diz que Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e eles falavam língua e profetizavam. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado. Mas batismo com o Espírito Santo não é salvação, não confunda. Batismo com o Espírito Santo é enchimento de poder, desde que da primeira lição nós vamos estudando sobre isso, que Deus faz com que as pessoas recebam o batismo e aí vai anunciar a grandeza de Deus. O batismo com o Espírito Santo é para fazer a diferença. O objetivo da primeira parte da lição, nós vamos estar apresentando a participação do Espírito Santo. O ponto 1 diz o seguinte: o Espírito Santo na criação. Precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na terra ocorre muito antes do dia de Pentecostes, relatado em Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando da ação do Espírito Santo, né, que aí vem, através da ação do Espírito Santo, você é batizado. Aqui a ação do Espírito Santo é no princípio aqui, né, na criação, na formação da terra. A palavra Espírito sendo mencionado pela primeira vez em Gênesis 1 e 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, nós estamos vendo sobre a ação do Espírito Santo na criação. E agora, nesses últimos dias, depois do Pentecostes, nós estamos falando da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, isso aí está evidenciado que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, participou em toda a obra da criação. O 1.1 diz o seguinte: a ação do Espírito Santo na criação. Por ser incomensurável o domínio, né, por ser um incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar e existir. Quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Entendam isso. Então aí, verificando sim, então, a obra do Espírito que se movia sobre a face das águas. E 1.2 diz assim: o Espírito se movia à face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a terra era sem forma e vazia, não tinha forma. Hoje nós temos a forma da terra. Então a criação ainda estava inacabada e desordenada no primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava ainda informe. O Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural em conjunto com a palavra de Deus. O 1.3 diz assim: o Espírito e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento, não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, diferentemente do que ocorre no Novo Testamento, pois as pessoas receberam o batismo só após o Novo Testamento. Quero fazer uma pausa aqui e pedir para você que está me acompanhando, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de fazer o seu comentário, dar o seu like, né? E de estar compartilhando estas aulas. Voltando ao assunto, nós temos a certeza dessa situação do Espírito no Antigo Testamento, né? E o apóstolo Pedro, ele faz menção ao Espírito Santo, né? Com Deus, né? Porque o autor da carta dos Hebreus também chama o Espírito de eterno. E Pedro fala que o Espírito Santo é como Deus. Então, é Deus. A atuação do Espírito Santo é constante desde a obra da criação. O Espírito Santo está envolvido desde a obra da criação e, por último,
Jesus sobe e o Espírito Santo desce para consolar aqueles que servem a Jesus. Então, desde a criação, ele está constante, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra. Ele preserva o homem e as coisas criadas, né? A atuação do Espírito Santo é constante. Então, nós temos que entender isso desde a obra da criação. No segundo ponto, vamos estar falando sobre o Espírito que sempre agiu lá no Antigo Testamento. O 2 diz assim: é o Espírito quem capacita o homem. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Então o Espírito Santo é que capacita. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito Santo, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. Nós podemos ver Otoniel, né? É um dos juízes ali, irmão de Caleb, um pouco mais novo do que ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu com ele a peleja. E aí o que aconteceu? Ele restabeleceu a paz e o seu povo que estava na mão do rei da Síria foram libertados com a ação do Espírito Santo. O 2.1 diz assim: a ação do Espírito na vida dos artesãos. Quando do rascunho do projeto divino na construção do tabernáculo, o Senhor, por mediação do seu Espírito, inspirou 2 homens, Bezaliel e Aholiabe, para realizar a confecções de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés. Então, nós vemos aí, meus queridos, o Espírito Santo agindo. Então, Deus encheu esses homens do Espírito Santo para que tivesse a sabedoria necessária para trabalhar em todos os utensílios, para poderem confeccionar, que seria objeto de ouro, de prata, cobre e madeira. O Espírito também os capacitou para poderem realizar toda a obra de mestre, ensinando aos outros também as suas habilidades. Nós podemos ver a arca do concerto foram feitos por esses homens com a revelação do Espírito Santo. Veja, nós lendo aí a Bíblia, né? A Bíblia diz o seguinte, né? Quando estava ali no deserto ali, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: eu escolhi Bezaliel, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalho de ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Quer dizer, o tabernáculo foi uma coisa totalmente inspirada por Deus, e ainda nós tivemos o quê? O Espírito Santo, né? Que estava inspirando esses 2 homens para fazer tantas obras bonitas e conforme a vontade de Deus. O 2.2 diz assim: a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Convém destacar que um profeta, um porta-voz, né, que é a mesma coisa, transmitia a mensagem, né, que recebia de Deus para o povo. E recebia de Deus através de quê? Através do Espírito Santo. Então Deus, através do Espírito Santo, usou, por exemplo, esses profetas, porta-voz, né, para falar com o seu povo. O que eles eram? Eles eram embaixadores de Deus na terra, como nós somos hoje. Enquanto quando um profeta fala pelo Espírito, é como se Deus estivesse falando. Nós precisamos compreender estas coisas. Pedro diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falar em nome do Senhor. Então nós hoje, por exemplo, profecia, nós temos que ter muito cuidado para que nós possamos falar realmente, ser um porta-voz de Deus e não criador de coisas que vêm pela nossa mente. O 2.3 diz assim: a ação do Espírito na vida dos reis de Israel. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito na vida dos 2 primeiros reis de Israel. Nós vemos que o Espírito de Deus se apoderou de Saul,
fazendo dele um novo homem. Saul precisava de mudança, e a Bíblia fala que o Espírito Santo fez dele um novo homem. E outro rei da história que teve a companhia do Espírito Santo foi Davi. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja, em várias situações, quando Saul estava perturbado, o Espírito Santo se apoderava de Davi, ele tocava a harpa e o espírito ruim deixava a vida de Saul. E ele foi cheio do Espírito Santo e derrotou o gigante Golias, né? Naquela batalha temerosa que os israelitas estavam com medo. Então, meus queridos, o Espírito de Deus, nós vimos aqui o Espírito de Deus operando na vida dos profetas no Antigo Testamento. No último ponto, que é o ponto 3, eu vou estar expondo a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. O 3 diz assim: o Espírito Santo nos Evangelhos. O tempo anterior à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual. Nós sabemos que Jesus encontrou aqui, principalmente, aqueles que estavam mais envolvidos no serviço do templo, que eram os escribas, os fariseus e os sacerdotes. Viviam um tempo de apostasia. E Jesus falava sobre o estado de desvio espiritual, falando que não havia condutores espirituais comprometidos com as verdades sagradas, havia condutores cegos. E ele chegou a dizer: esses cegos, guia cega, ambos vão cair no precipício. O 3:1 diz assim: Israel antes da efusão do Espírito. Na Bíblia vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual do mundo, como falei já anteriormente. Resistência dos líderes religiosos. As referências são as piores possíveis. Nós sabemos que só queriam confrontar Jesus e só queriam reprová-lo e procurar uma maneira de prendê-lo e acabar com o seu ministério. Era um ambiente marcado por desordem e agitações. Esses homens viviam mergulhados em uma frieza espiritual que os fazia viver afastados totalmente do Criador. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas estão vivendo um esfriamento espiritual e isso é complicado, isso é perigoso. Se afastam de Deus e aí o mundo começa a tomar conta, o mundo começa a dominar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos procurar buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas e sermos dirigidos pelo Espírito. O 3.2 diz assim: o Espírito Santo estava sobre Cristo. O profeta Isaías havia profetizado que o Messias seria revestido do Espírito do Senhor e que esse mesmo Espírito repousaria definitivamente sobre o rebento do tronco de Jessé. Então essa profecia ela se cumpriu no nascimento de Jesus, pois a Bíblia diz que Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. Lucas nos mostra que Jesus crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria. Então manifestações do Espírito em forma de pomba na hora do seu batismo. Nós vimos, conforme narra Lucas 3:3, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta que aquelas 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus e, quando estavam reunidas nos cenáculos, a promessa feita pelo Mestre foi literalmente cumprida e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então nós, queridos professores, professoras, internautas, nós somos herdeiros desta mesma promessa. Eu já disse desde a primeira aula que nós estamos vivendo a igreja de Pentecostes. Quando a igreja de Pentecostes sair deste mundo, o Espírito Santo de Deus sai junto. É Ele que vai apresentar esta igreja de Pentecostes a Jesus na sua vinda. Então a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida aos seus discípulos e à sua igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo nesses dias de hoje.
Então, que buscamos e que procuramos nos encher do Espírito Santo. Conclusão, na Bíblia podemos agregar todo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Nós precisamos continuar vivendo o Pentecoste e aguardando a volta de Jesus. Convido vocês a compartilhar, a se inscrever, a fazer seus comentários e a estar comigo na próxima aula, que é a lição 4, que vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. Que Deus abençoe a todos e até lá, na paz do Senhor. Amém.